Para que a gente possa utilizar melhor nosso tempo em sala de aula, a gente vai fazer uma atividade assíncrona, uma sala de aula invertida. Eu vou conversar agora um pouquinho sobre o atendimento ao politraumatizado, a parte mais teórica, para que na sala a gente possa tirar as dúvidas e fazer a prática. Então, aproveitando melhor nosso tempo. Eu sou o Guilherme, sou médico emergencista e vamos conversar sobre o politraumatizado. Boa parte das especialidades conseguem colocar um esteto no pescoço, um jaleco, uma sala num coworking e atender seus pacientes. Quando a gente pensa em emergência, quando a gente pensa em atendimento ao trauma, não é assim. A gente está pensando em caos. A gente está pensando o atendimento na emergência, num pronto atendimento, num cenário pré-hospitalar, muitos pacientes, equipe às vezes grande, às vezes não, às vezes falta gente, às vezes tem muitos outros pacientes. Então a gente vai ter que dar uma maneira de gerenciar esse caos para conseguir dar o melhor atendimento ao nosso paciente. Como é que a gente faz isso? CRM. Começou como Cockpit Resource Management na aviação e a gente traz agora o conceito de Crisis Resource Management. O que é isso, então? São competências não técnicas necessárias para o trabalho em equipe em situação de crise. Então não é aprender a entubar, não é fazer um dreno, não é saber os mnemônicos, é saber como se comunicar, né? A palavra do dia são soft skills, né? Então como que a gente consegue lidar com uma equipe num ambiente caótico? Uma maneira da gente mitigar a comunicação ineficiente é utilizar os 3 Cs. Você citar os nomes, utilizar uma linguagem clara, então se comunicar com clareza e fazer o círculo fechado. Então, quando eu for dar uma ordem para minha equipe, conversar com quem está trabalhando comigo, eu tenho que falar o nome daquela pessoa, falar o que eu quero de uma maneira clara, garantir que aquela pessoa entendeu a minha mensagem e essa pessoa, quando fizer aquela intervenção que eu pedi, vai me dar o pronto, fechando o círculo. Essa é uma maneira de a gente garantir que todas as intervenções vão ser feitas na ordem certa. Outra maneira da gente mitigar isso é compartilhar o pensamento. Conforme você vai atendendo o paciente, você vai compartilhando com a tua equipe o que você já fez, o que você pensa em fazer, qual é o próximo passo, para onde a gente está indo, qual é o nosso objetivo. Sempre que for utilizar drogas, utilize nome, dose e via. O resto da equipe, né, em comunicação com o líder de equipe, tem que fazer intervenções construtivas. Né? A tomada de decisão é do líder, mas toda a equipe pode sim lembrar de alguma coisa, falar, pô, será que não está na hora de a gente fazer isso ou aquilo? A gente está esquecendo alguma coisa? E definir um vocabulário. Aqui na nossa região, quando eu peço um HGT, é claro que a gente vai fazer ou medir a glicose do paciente. Mas se eu for para São Paulo e pedir um HGT, ninguém vai saber o que é. Lá é destro. Então, dependendo de onde eu tô, eu vou ter que definir um vocabulário para conversar com a minha equipe. E uma coisa muito importante é diferenciar um time de especialistas de um time especializado. Não adianta eu pegar os melhores profissionais, os melhores especialistas numa área e jogar todo mundo para atender um politraumatizado. Jogar o melhor neurocirurgião, o melhor cirurgião cardiovascular, melhor ortopedista, melhor emergencista, melhor anestesista, tudo numa sala, se eles não se comunicarem. O que a gente viu é que, assim, obviamente, tem que ser competente naquilo que você está fazendo, mas não basta você ser o melhor naquilo. Você tem que conseguir agir dentro de uma equipe, se comunicar com outros especialistas, com outras profissões, com toda a equipe de uma maneira clara, concisa e em prol do paciente. Então, a gente não adianta só ter especialistas, a gente tem que estar especializado no nosso atendimento. E isso, para que a gente não perca a consciência situacional, a gente tem que priorizar o que é mais grave. Não necessariamente aquilo que mais chama atenção. Então, às vezes tem algumas lesões que são muito distrativas, que chamam muita atenção, mas que não é aquilo que vai matar o meu paciente imediatamente. Então, por isso que quando a gente pensa em atender o trauma, a gente tem que sistematizar o nosso atendimento. E de vez em quando a gente vai precisar dar 2 passos para trás. Por exemplo, precisei intervir, entubar o paciente. Quando eu estou fazendo isso, eu estou focado naquilo e eu esqueço o resto. Então, depois de eu fazer isso, eu perdi a minha consciência situacional. Eu vou ter que dar um passinho para trás e ver, peraí,
aonde que eu tô, aonde estamos, para onde vamos, o que está acontecendo, o que eu quero que aconteça. E sempre converse com a equipe. O que a gente está esquecendo? Muitas vezes a gente está esquecendo, pulou alguma coisa, deixou de fazer uma medicação, esqueceu de pedir um exame. Às vezes não, né? Se tudo der certo, eu não estou esquecendo nada. Mas é bom de vez em quando a gente dar os 2 passinhos para trás e pensar, peraí, o que a gente está esquecendo? O que a gente pode fazer a mais pelo nosso paciente? E essa é uma figurinha que eu gosto muito, que ela mostra a equipe, né, um posicionamento aí atendendo um paciente grave e o líder de equipe com o bracinho cruzado. No mundo ideal, a função do líder é assistir tudo o que está acontecendo como um maestro, conduzindo uma orquestra atendendo o paciente. Então, não necessariamente tocando um instrumento, mas sim conduzindo cada especialista no seu instrumento para que cada um acerte o tempo da sua música. Idealmente seria assim. A gente sabe que na maioria das nossas situações, o líder vai ser o médico e eventualmente ele vai ter que fazer algumas intervenções que são do médico mesmo. Mas no mundo ideal, teria que estar um passinho para trás, observando e conduzindo a orquestra. E o que é um bom líder? Né? A gente não pode perder a liderança. Eu preciso ter alguém que tenha calma, controle. Médico que grita quando está estressado, quando está numa situação de crise, está errado. Você começa a aumentar a temperatura da sala, daqui a pouco está todo mundo gritando, ninguém sabe mais o que está acontecendo. A função do líder é tomar decisões. Por mais que a gente tenha toda a equipe fazendo intervenções construtivas, no final das contas, quem vai decidir o que vai ser feito é o líder. E para isso ele precisa ter consciência situacional. Então a gente viu já algumas maneiras de mitigar isso, de não perder a consciência situacional, mas isso é função do líder. Ser calmo, ter controle, tomar decisão mantendo a consciência situacional. Beleza, agora que eu sei me comunicar, que eu sei, né, o CRM, chegou meu paciente. Tá bom, tem um paciente traumatizado. O que eu faço agora? Quais são as minhas prioridades? Eu tenho aí sopas de letrinha, né? Dependendo da literatura que eu pego, vai trazer algumas letrinhas diferentes. Então, quando a gente pensa no pré-hospitalar, a gente pega o PH-ATLS, ele fala no XABCD. O ATLS fala em ABCD. O X sendo a hemorragia sanguinante. Eu particularmente acho que faz muito sentido, mesmo no intra-hospitalar, a gente começar por aí. Não é só porque o paciente veio trazido pelo SAMU ou veio trazido por populares que ele não está sangrando. Às vezes um tourniquet foi mal aplicado ou durante o transporte ele soltou. Então acho que a gente recomeçar por isso faz bastante sentido, mesmo num ambiente intra-hospitalar. Mas é bom a gente diferenciar essas duas literaturas. No pré está bem fundamentado aí o X, no intra o AT ainda não mudou. Na próxima edição parece que vai vir o X também. Mas o que é o X? Qual que é o X da questão? É o controle da hemorragia exsanguinante. Então a gente vai dividir o nosso paciente aí em membros, então braços e pernas, áreas juncionais, pescoço, axila, virilha e o tronco. Quando eu estou pensando em hemorragia sanguinante, eu vou pensar nos membros e nas áreas juncionais. A gente vai fazer a compressão direta inicialmente, então pode ser um pano, uma compressa ou só a mão mesmo para tentar reduzir esse sangramento e eventualmente a gente vai precisar aplicar um torniquete para garantir que esse sangramento não vai levar esse paciente ao óbito. Então, membros, a gente utiliza sim torniquetes. Em área juncional não tem como eu botar um torniquete, né? Se eu botar um torniquete no pescoço, eventualmente o sangramento vai parar, mas não é isso que eu quero. Então a gente vai fazer o preenchimento da ferida. Basicamente botar uma gaze própria para isso, para fazer a compressão direta lá dentro da ferida nessas áreas juncionais. Resolvido o X, eu vou passar para o A. Quando eu penso no A, eu penso em pescoço, via aérea e controle da coluna cervical. O controle da coluna cervical não precisa necessariamente de um colar cervical. Eu fazer a estabilização manual, segurar a cervical do meu paciente, a cabeça do paciente, eu já estou garantindo que essa cabeça não vai ficar mexendo e eu não vou ter uma lesão secundária. Então, estou atendendo meu paciente, segura a cabeça, estabilizou e a gente consegue avaliar a perviabilidade da via aérea. Se o paciente está falando, eu sei que a via aérea está pérvia. Agora, se eu tenho algum sinal de ronco, eu penso que a língua caiu, né, está turbilhonando o ar, tem alguma secreção, às vezes algumas manobras como
a subluxação da mandíbula, o jaw thrust, já resolve isso, né? Quando eu estou pensando na queda da língua. Às vezes eu vou precisar aspirar, às vezes eu vou precisar fazer alguma outra intervenção, mas quando eu estou pensando é cervical e garantir a patência da minha via aérea. Eu passo para o B. Então eu resolvi o X, resolvi o A, agora eu vou avaliar a ventilação do meu paciente. E quando a gente pensa em semiologia, a gente tem a inspeção, a palpação, então eu olho, aperto. Quando a gente está pensando na emergência, a gente vai auscultar. No departamento de emergência, numa sala de emergência, geralmente eu consigo. Mas num ambiente pré-hospitalar, com muito barulho, esse ambiente caótico, às vezes a minha ausculta vai ficar comprometida sim. Percussão nem se fala, né? Muito difícil você num ambiente caótico falar, pessoal, todo mundo para, que agora eu vou percutir, ver se tá timpânico. Então a gente sabe que o nosso exame físico torácico fica bastante limitado. A gente traz então o quinto pilar do exame físico, que é a insonação, utilizar ultrassom. Atender paciente traumatizado sem ultrassom hoje em dia não dá mais para pensar. A gente tem vários protocolos, em especial o EFEST, que traz aí a ultrassom, a ultrassonografia beira-leito no atendimento do paciente traumatizado. Então isso ajuda bastante a gente a diagnosticar lesões torácicas no paciente traumatizado. A gente tem basicamente dois tipos de lesão que a gente vai intervir, vai ter que intervir imediatamente. O pneumotórax aberto, então se eu tenho um buraco aberto no tórax por onde está entrando o ar, eu vou fechar. Aqui a gente tem o exemplo do selo de tórax, que é uma maneira de a gente fechar esse buraco com um selo valvulado. Por outro lado, se eu tenho um pneumotórax fechado com componente hipertensivo, eu vou ter que esvaziar isso, vou ter que tirar o ar. Então a gente vai fazer a toracocentese de alívio. Então se está aberto eu fecho, se está fechado eu abro. Basicamente essa é a lógica. O ATLS recomenda que a gente utilize então não mais o segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, agora utilizar o quinto espaço intercostal na linha axilar média. Isso porque eles viram que a população deles, americano, tende a ser mais obeso e aqui a distância da pele até a pleura é menor. Então a recomendação é por isso. Posso ainda utilizar o segundo espaço? Ainda posso, mas dê preferência para o quinto espaço, linha axilar média. Depois a gente passa para o C. Resolvi X, A, B, agora eu vou procurar choque. O que é o choque? É um desequilíbrio entre a demanda e oferta de oxigênio lá na minha célula. Várias coisas podem causar isso e eu tenho vários sintomas. Meu organismo vai tentar responder de alguma maneira. Primeiro, taquicardia. Então eu vou tentar aumentar o meu volume minuto, circulando mais sangue. Vou tentar respirar mais rápido, então eu tenho taquipneia para tentar oxigenar mais o meu sangue. Vou ter uma centralização do meu sangue, então vou tentar trazer o sangue para os meus órgãos nobres, cérebro, coração, rim, e vou fechar a periferia. Com isso eu vou ter palidez, vou ter um tempo de enchimento aumentado, vou ter um paciente que vai estar com aquela sudorese fria, pegajosa. Isso são sinais de que o paciente não está bem perfundido, que ele está tentando garantir a perfusão dos órgãos nobres a despeito da periferia. E eventualmente confusão mental. Se não está chegando oxigênio no cérebro, eu vou ter sintomas neurológicos. Então esses são os principais sinais de choque. E de onde é que veio esse choque? Pode ter vindo lá do meu X, lá do meu A, lá do meu B. Eu estou agora procurando no C. Vou procurar sinais de tamponamento cardíaco. Sem ultrassom é bastante difícil. A gente tem, tríade de Beck, mas é complicado. Com o ultrassom a gente consegue bater o martelo e ver o líquido livre em volta do coração. E a gente vai procurar intraabdominal. Pior ainda, né? A gente sabe que o exame físico abdominal no paciente traumatizado, principalmente inicialmente, tende a ser bem mais frustro. Não vou ter muitos sinais de trauma, não vou ter uma distensão grande, não vou ter irritação peritoneal, mas o ultrassom vai trazer muita informação aí mostrando líquido livre pra gente poder pensar que esse é o foco do sangramento. E além disso, a gente pode ter sangramento com uma fratura de pelve ou ossos longos. Então a gente, além de procurar barriga, a gente vai procurar fraturas que possam justificar uma perda sanguínea e o choque do nosso paciente. E o tratamento, a gente vai repor volume. O melhor líquido que a gente tem para um paciente que perdeu sangue é sangue. Não tenho? A gente vai considerar aí o soro fisiológico, o ringer lactato e o ácido tranexâmico. Esse também já está bem fomentado aí. É um antifibrinolítico, diminui a fibrinólise, então o coágulo dura mais tempo.
e tem sim um impacto na mortalidade do nosso paciente traumatizado, então não dá para esquecer dele. E hemorragias não compressíveis precisam de centro cirúrgico. Então, se eu estou num atendimento numa UPA ou num hospital pequeno, esse paciente precisa ser transferido. Não posso perder tempo fazendo volume, fazendo ringer, fazendo soro e esperar que esse paciente melhore se eu não estou tapando o buraco, né? Se não adianta eu tentar encher o tanque que está furado. Então a gente precisa do controle definitivo e essas hemorragias, que não é braço, não é área juncional, não é perna, vai ser em centro cirúrgico. Depois a gente vai avaliar o D, disfunção neurológica. O que eu vou procurar aqui? A gente vai fazer o nosso Glasgow, então, avaliar a abertura ocular, resposta verbal e força motora, ver como que está esse nosso paciente, se tem alguma disfunção neurológica. E além disso, eu posso procurar sinais de hipertensão intracraniana. O mais evidente que a gente tem é a anisocoria, né? Então, uma pupila maior que a outra, no contexto de um traumatismo crânioencefálico, vai me levar a pensar que pode estar herniando esse paciente que está com a pressão aumentada. Mas o que é o mais importante no TCE, no nosso paciente politraumatizado? A gente evitar a lesão secundária. Eu tenho um paciente que já está sofrendo, né, um politrauma, e eu não posso deixar que a pressão fique baixa e que falte ar. Então não posso ter um pneu furado. Eu tenho que garantir uma pressão mínima e tenho que garantir uma oxigenação adequada para que esse cérebro esteja perfundido e esteja recebendo oxigênio e não tenha lesão secundária. Então isso é muito importante no nosso paciente traumatizado. E depois a gente vai para o E. O E a gente pensa exposição, mas principalmente evitar hipotermia. Esses pacientes, o trauma, conforme vai baixando a temperatura, e a gente tem vários mecanismos para perder temperatura, principalmente o sangramento, estou perdendo um líquido quente, minha roupa está ficando molhada, aí eu boto meu paciente numa sala de emergência com ar-condicionado a 17 graus, né? Então são várias coisas para o paciente perder calor, e quando a gente perde calor, a gente perde coagulação. O nosso coágulo não se forma tão bem e aumenta ainda mais o sangramento, e tem várias outras nuances, e a hipotermia mata. Então a gente precisa, no E, evitar a hipotermia. Como? Mudando a temperatura da sala, sim, vai ficar desagradável para a gente, mas para o paciente é bom. A gente vai botar manta luminizada, cobertor, retirar a roupa molhada. Isso é bastante importante para o paciente. Então lembrar que a gente vai fazer nosso X, A, B, C, D, E, para garantir que o nosso paciente não vai ter a maior chance de sobreviver possível. Baseado nisso, agora nos vemos na sala de aula para a gente tirar as dúvidas, conversar mais um pouquinho, resumir novamente o nosso XABCD e fazer a simulação no atendimento ao caso de um politraumatizado.